Deus, nosso Pai de amor e bondade, nesse momento te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de luz, a fim de tratarmos um pouco daquilo que tu nos enviaste como diretrizes para as nossas caminhadas, para as nossas jornadas, a fim de que todos possamos cumpri-las com mais discernimento, com mais vontade, com mais paz, alcançando os objetivos pelos quais tu nos criaste, sermos espíritos felizes, espíritos com saúde, nessa busca incansável que todos estamos mergulhados. Por isso só podemos te agradecer, dizendo muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse gesto de amor e aquele que tu nos enviaste para nos conduzir, o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer e muito pela sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, uma grande alegria, uma satisfação estar aqui nessa casa abençoada. Que sempre que a gente é convidado a participar de ambientes assim, nos traz uma grande alegria, porque a gente vive, sabemos que a gente vive num mundo conturbado, de conflitos, de antagonismo, e quando a gente consegue mergulhar assim, num ambiente desse, onde a gente percebe essa energia de paz, serenidade, nós podemos nos considerar como abençoados. Então, o tema de hoje, a proposta de hoje, vícios, comprometimento, consequências para os nossos espíritos. E quando a gente fala desse tema, e muitas vezes as pessoas depois nos dão um retorno, dizendo que, no início eu achei que não tinha nada a ver comigo, porque não tem vícios, aqueles vícios que nós catalogamos, a sociedade cataloga, e as pessoas se acham isentas dessas manifestações. Mas a intenção hoje é que tenham um despertar de consciência de que todos nós temos essas dificuldades. Então, se a gente começar pela definição de vício, saiu. Ele quer pegar alguma coisa aqui? Não, ele vai deixar. Dependência física ou psicológica, dependência física ou psicológica, que são decorrentes de atitudes que nós tomamos, e que essas atitudes levam a consequências à saúde física e mental. Na verdade, são repetições de maus hábitos. E esses maus hábitos, como são coisas muito sutis assim na nossa vida, porque em muitas situações a gente nem imagina que nós estamos entrando num padrão vibratório que pode ser caracterizado como vício. Eu fiz uma lista assim, mas poderia fazer a lista imensa. Mas se nós considerarmos assim, o dormir, se a gente dorme demais, ou dorme de menos, e tem esse hábito constante em muitas pessoas, que dizem assim, olha, eu durmo 20 horas por dia. E se a gente, nós pegarmos aquilo, porque nós somos regidos pelas leis de Deus, as leis de Deus. Essas leis nos diz que nós temos que ter os nossos dias divididos bem certinho, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de atividades recreativas. Quando a gente passa disso, ou diminui, vamos botar, eu durmo 20 horas, ou eu durmo 4 horas, eu estou fugindo daquela normalidade
daquilo que o meu corpo necessita. Mas uma vez, outra, duas, três, eventualmente é uma coisa, mas quando isso é repetitivo, né, nós estamos tendo esse vício do sono ou da falta de sono. O comer também, todos nós comemos, nós precisamos nos alimentar. Mas assim, se nós temos aquele suficiente para nos abastecermos, que vai ter aquilo que nós vamos precisar de energias para as nossas atividades durante o dia, né? Se eu comer demais compulsivamente, e isso a gente sabe, tem muitas pessoas que têm essa compulsão pela alimentação, ou comer de menos. Há poucos dias atendemos um rapaz lá no Bezerra de Menezes, que ele estava há 48 horas sem se alimentar, e ele foi receber um atendimento e começou a passar mal. E a primeira coisa que a gente, mas é uma questão espiritual. Não, ele estava com fome, o corpo estava necessitando de alimentação. Aí ele foi até ali a esquina, comeu alguma coisa, retornou, claro que até estabilizar de novo levou um tempo. Então, mas eu estou só dando esse exemplo, porque tem muitas pessoas que fazem isso constantemente, se alimentam muito mal, muito pouco. E também é uma questão de vício. O trabalho. Também a gente escuta muito, mas eu trabalho bastante. Trabalho 18 horas por dia, fim de semana, feriado, não tiro férias, como se fosse uma grande coisa. E não consigo parar. De repente, todos já escutaram isso, alguém que diz, eu não consigo parar. Mas tem alguns momentos que, se a gente não para, a vida nos para. Também isso são vícios. Como do contrário também, quantas pessoas não trabalham, não gostam de trabalhar, não querem trabalhar e se acostumam com isso. Também são atos viciantes. O sexo, ele é necessário, é bom, é prazeroso, né? É uma situação que nos foi oportunizada para que a gente repusesse aqueles irmãos nossos que se ficaram. Mas quando ele se torna necessário, quando eu digo necessário, é em abundância, é demais. Muitas pessoas que não podem viver sem o sexo. Já tive casos assim de ser atender casais, e o padre, o homem, ele saiu do casamento e logo depois do tempo ele cometeu suicídio, porque todos os dias ele chegava em casa e a esposa queria ter sexo, queria ter relações. Chegou um ponto que ele não aguentou mais. Era uma compulsão, um vício. Está rindo, é verdade? Verdade isso. Não é mentira. E então, vamos lá, compras. A compulsão pelas compras, gastar o que eu preciso estar comprando, quantas pessoas gastam mais do que podem, mas têm a necessidade de estar sempre comprando. É um vício que a gente tem. Viver em perigo, perigosamente, parece mentira, mas quanto o perigo, ele nos dá aquelas descargas de adrenalina, e isso nos dá naquele momento uma satisfação. Só que a gente não consegue parar de ter aquela sensação, porque ela é boa. Sentimentos. Os sentimentos viciam. E como viciam? E a gente não percebe. Talvez sejam as piores drogas que nós podemos consumir. Sentimentos e pensamentos. Eu não posso nem enxergar o fulano, que aquilo me dá um desgaste, mas só que aquela pessoa não sai do meu pensamento. Eu estou sempre com ela, imaginando coisas que ela me fez, que eu fiz para ela, que nas nossas convivências, nossas brigas, e isso vai tomando uma proporção que se torna um vício. Os pensamentos é a mesma coisa, né? Tem aquela questão, é muito interessante. De repente todos já tiveram a oportunidade de conviver com alguém que faz muita fofoca, gosta de falar da vida dos outros, né? Tem gente que se abastece disso.
Fica as vizinhas que ficam na janela controlando quando é que a gente chega, quando é que a gente sai, se o casal está brigando, se o filho está chorando, e espalha, tem prazer de espalhar isso, né? Notícias ruins, normalmente são notícias ruins, que antigamente tinha muitos jornais, eram físicos, era Hora, Correio, Folha da Manhã, O Sul, as pessoas compravam todos esses jornais só para ler a parte policial, os acidentes, porque tinha que saber daquilo ali. Isso parece mentira, mas é viciante, cria grandes transtornos. E eu deixei por último para a gente falar sobre drogas. Por que eu deixei por último? Porque é um capítulo especial na questão dos vícios, que é o que normalmente mais a gente considera como um problema, quando na verdade tudo isso é um problema. Mas os vícios, assim, aqui eu vou falar em drogas lícitas e ilícitas no mesmo nível, no mesmo patamar. Porque o que é lícito para nós aqui, botar no Brasil, tem alguns lugares do planeta que são ilícitos. Assim como o contrário, tem em outros lugares que as drogas são lícitas e aqui são ilícitas. Mas aí eu vou dizer que a energia que elas contêm é a mesma coisa, as lícitas e as ilícitas. 2019, final de 2019, o planeta teve uma enxurrada de vírus, Covid-19, lembra disso? Não, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25. Por que eu elenquei essas datas? Segundo o site da Organização Mundial da Saúde, eu fiz essa pesquisa segunda-feira, neste período morreram, desencarnaram no planeta, eu vou arredondar, tá, pessoal? 7 milhões e 100 mil pessoas da Covid, decorrentes da Covid. 7.109 mil alguma coisa, 7 milhões e 100 mil pessoas. O planeta naquele momento, o que aconteceu? Nós nos isolamos, paramos, a vida parou, praticamente parou, né? Decorrência da Covid. E realmente foi uma coisa que nós nunca tínhamos vivenciado. E foi muita gente, 7 milhões e 100 mil pessoas, né? Bastante gente, né? Pois é. Vou botar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos. 7 milhões e 100 mil pessoas. Nesse mesmo site da Organização Mundial da Saúde nos informa o seguinte: durante o ano de 2025 morreram no planeta, decorrentes do uso de derivados do tabaco, tabagistas, 8 milhões de pessoas. E pelo consumo de bebidas alcoólicas, 2 milhões e 600 mil pessoas. Somando os dois, 10 milhões e 600 mil pessoas em 2025. Ou seja, uma Covid e meia num ano. E nós achamos que a Covid foi o caos. Morrem mais pessoas em um ano, uma vez e meia mais, do tabagismo e do alcoolismo de toda a Covid. Janeiro, fevereiro e março, 3 meses do ano de 2026, já desencarnaram no planeta decorrente desse tabagismo e alcoolismo 1 milhão e 900 mil pessoas. Olha o tamanho disso. Por isso que eu deixei por último. Mas aí seguindo, quando a gente fala desse assunto e essa pesquisa, toda vez que eu falo sobre vícios, faço essa pesquisa no site da Organização da Saúde, algumas pessoas dizem assim: olha, está falando de alcoolismo, mas Jesus bebia também. Jesus bebia vinho. Aí eu sempre convido: olha, faz o seguinte, porque naquela época as línguas que eram faladas, né, onde Jesus estava, o aramaico, o hebraico, eram línguas muito pobres, que uma palavra tinha vários significados. Então a palavra vinho significava toda a bebida que era oriunda da vinha. Eu acredito que
Jesus bebia suco de uva. Porque não pode um espírito da magnitude do Cristo vir até nós aqui e nos dar o exemplo do consumo de algo que nos faria mal. Não é lógico isso. Então, acreditamos que o vinho que Jesus dizia que era suco de uva, não era vinho com álcool. Isso tem uma importância muito grande, pessoal, porque todas essas drogas que eu falei, listas e listas, elas são energias deletérias que vão se acumulando no nosso corpo. E além disso, outros fatores que depois nós vamos tratar. Então, só para dar um exemplo, no livro Babilônia, quem gosta de história, lê esse livro, é fantástico, Babilônia. E entre muitos fatos que ele narra, ele conta a história de um presidente de um centro espírita, que era uma pessoa exemplar, marido exemplar, pai exemplar, amigo exemplar, como espírita exemplar, em todos os sentidos era uma pessoa exemplar, caridosa, fraterna, uma conduta ilibada, e que chegou na época dele desencarnar, ele tinha adquirido méritos para galgar uma colônia espiritual acima daquela que nós todos tomaram, que a gente seja conduzido no dia que partimos. Mas tamanho era a obra dele, que ele já tinha um mérito, mas tinha uma coisa que incomodava, que era um problema para que isso acontecesse. Ele tinha o hábito de quase que todos os dias, no final do dia, para relaxar, chegava em casa e tomava um copo de cerveja. Vendo essa situação, dessas energias que ele tinha somatizado, que não poderia ser conduzida essa colônia espiritual, o seu mentor recorreu aos espíritos, aqueles das equipes, dos arquitetos das reencarnações e desencarnações, intercedendo por ele, para que ele recebesse a bênção de ser conduzido a essa colônia. Esses irmãos do plano superior foram um pouco mais acima e conseguiram que realmente ele poderia ir para essa colônia mais elevada, desde que ele permanecesse 265 dias em estado de coma, fazendo uma depuração dessas energias que tinha acumulado durante a sua vida, pelo consumo, não todos os dias, mas seguido de um copo de cerveja. 265 dias em coma. Olha o que acontece conosco quando a gente diz assim, eu bebo socialmente. Eu fumo um cigarrinho de vez em quando. Essa questão dos vícios, ele tem um tamanho tão importante, que se nós olharmos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é citado no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 17, e no livro dos Espíritos, no capítulo 12, especificamente trata da questão de vícios. 24 de dezembro de 1900, reencarna no Rio de Janeiro uma irmã que recebeu o nome de Ivone do Amaral Pereira. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ivone do Amaral Pereira é um médium fantástico, cuja a mediunidade é comparável ao Chico Xavier. Uma capacidade de intercâmbio com o mundo invisível, com o mundo espiritual, quase como nós estamos aqui interagindo. E a Ivone, desde criança, seguidamente ela era conduzida até o plano espiritual em vários lugares, principalmente naqueles lugares onde nós não vamos querer ir quando a gente se encarnar. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria. E ela é levada para lá para quê? Para nos trazer para nós encarnados o que acontece conosco quando nós desencarnamos. E a Ivone escreveu vários livros, mas tem um especificamente, Memórias de um Suicida, que ele não é uma psicografia, ele é um livro
como é que eu vou dizer, ele é um livro que ela pessoalmente conta aquilo que ela vivenciou lá nas zonas do Vale dos Suicidas. E o que a Ivone percebeu quando chegou lá? Que muitos daqueles espíritos que estavam lá desencarnados, e ela conhecia alguns, não tinham cometido suicídio, como nós catalogamos, como nós conhecemos aquela atitude violenta contra o nosso corpo físico. Bem pelo contrário, ela disse, mas por que essa pessoa está aqui? E ela começou a ser esclarecida de que vários fatores nos levam a ser catalogados como suicidas, e os principais deles são exatamente os nossos vícios. Quem já viu o filme ou leu o livro O Nosso Lar, vão lembrar que tem uma passagem em que o André Luiz, quando chega no Vale dos Suicidas, e as pessoas começam a apontar para ele dizendo, suicida, suicida, vocês lembram disso? E ele disse, mas eu suicida, eu fui médico, eu sempre cuidei da minha saúde, eu não me matei. Mas o que aconteceu? O André Luiz, ele tinha o hábito de frequentar bares, casas noturnas também, consumia um pouco de álcool, era fumante, e foi catalogado como suicida por esses vícios. Então a Ivone Pereira nos trouxe essas informações, e a maior referência desse assunto que existe para os centros espíritas, né? Principalmente esse livro, Memória de Suicida, e todo o histórico dela no mundo espiritual. E isso, pessoal, essa questão dos vícios, ele tem uma importância, por isso que os vícios, as consequências para os nossos espíritos, porque a gente não dá bola para isso. Se nós olharmos também lá no Evangelho, onde fala que tem duas coisas que são grandes chagas que nós carregamos, todos nós: o orgulho e o egoísmo. Não sei se quem não leu, é bom a gente ver. O orgulho e o egoísmo, ele diz ali, que são as duas chagas que devem ser extirpadas dos nossos corações. Mas o orgulho e o egoísmo, isso não é vício? Tanto é que lá no próprio Evangelho diz, que o orgulho é o pai de muitos dos nossos vícios e a negação de muitas virtudes. O que é ser pai? Pai é aquele que dá origem, né? Ali até poderia ser pai e mãe, mas só fala em pai. Pai de muitos dos nossos vícios é o orgulho, e que deve ser extirpado dos nossos corações, porque ele é a negação daquelas virtudes que nós temos vontade, nós precisamos, nós estamos reencarnados para adquirir. Jesus, nosso modelo e guia, o que ele disse? O orgulho deve ser combatido com todas as forças, porque ele é um obstáculo ao progresso dos homens. A mensagem de Deus. Olha só, ele falando, duas situações falando do orgulho. Mas a gente pensa que o orgulho é uma coisa fora de nós, não somos orgulhosos, todos nós somos orgulhosos. Quer ver uma coisa? Deve ter acontecido para algum de vocês. Já convidaram alguém para vir na casa espírita receber um passe? E a pessoa diz, pode ser marido, mulher, vizinho, amigo. Eu não vou lá, não preciso. Pela reação já. Convidado, a gente convida as pessoas, eu não preciso. Isso é orgulho, eu não preciso. Ou quando a gente fala assim, olha, ô fulano, faz uma prece, uma oração. Não, eu não faço em público, eu tenho vergonha. Aquele que se diz tímido, envergonhado, é orgulhoso. Estou só dando exemplo, né? Ele tem medo, ele tem receio de ser julgado. Vergonhado, ele tem nós vamos me julgar, pode ser que eu faça uma prece muito feia. Não existe prece feia. E tantos outros fatores que nos levam à questão do orgulho. Nós todos somos orgulhosos, nós temos que combater isso. Pessoal? E a importância disso tudo no nosso espírito, onde é que está? Todas essas situações viciantes, elas são carregadas, o termo é esse, carregadas de forças que são repetitivas e doloridas de obsessões.
Tinha uma colega, talvez alguns aqui eu tenho certeza que o Jobim conhece, eu tenho certeza que é a dona Edith Jansen, que ela sempre dizia, quando as pessoas diziam para ela, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, ela dizia assim, tu gosta de sustentar malandro? Ela falava bem assim, conheceu ela, estava direto, né, Jobim? Tu gosta disso daí? Não, mas como sustentar malandro? Quando a gente acende um cigarro, quando a gente pega um copo de uma bebida alcoólica, nós atraímos para junto de nós vários irmãos nossos que se abastecem daquela energia que nós estamos ali consumindo. Por isso que é tão difícil nós nos libertarmos das drogas físicas, porque nós somos cercados de irmãos que se abastecem das energias que são emanadas naquele momento que nós estamos consumindo. Só que isso está nos prejudicando, e muito. E por que isso também está nos prejudicando? Porque também todas essas substâncias viciosas, físicas e mentais, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos também, como inclui neles, o sono, o trabalho, o sexo, todos eles vamos botar assim, despejam no nosso corpo físico componentes altamente tóxicos, que eles se prendem, botar como se prendem as engrenagens sutis, delicadas do nosso perispírito, e que daí a gente precisa, às vezes, de longo tempo para nos libertarmos dele. O que é esse longo tempo? Muitas vezes são reencarnações e reencarnações e reencarnações e reencarnações. Tamanho é a gravidade daquilo que nós absorvemos por hábitos que nós podemos e precisamos modificar. Foi isto que a Dona Ivone veio trazer para nós. Eu sei que aqui na casa tem um trabalho de apoio e valorização à vida, que ali naquele trabalho ele foi idealizado pela Ivone do Amaral Pereira, lá na década de 90, justamente para que a gente aqui encarnado nós tenhamos esse despertar de consciência das consequências que existem nas nossas vidas, atuais e futuras, dos nossos maus hábitos, enquanto nós estamos aqui. E quando a gente tem esse despertar de consciência, é porque dá tempo aí de fazer tudo isso. Aí, muitas vezes eu escuto isso também, puxa vida, mas como é que eu vou conviver com meus amigos, com a minha família, se eu vou lá e todo mundo consumindo cerveja, vinho, e eu vou dizer que eu não vou beber? Nós não dizemos que nada é proibido, mas a gente tem que ver o que nos convém e o que nos convém. O que serve para mim e o que não serve para mim. Se os outros vão gostar, vão me catalogar como crente, como fanático, o problema é deles. Agora, eu estou aqui para me tornar um espírito melhor, para cuidar da minha próxima encarnação. Ninguém vai fazer isso comigo, porque quando nós chegarmos no plano espiritual, não vamos perguntar o que fizeram por ti, vão perguntar para nós o que tu fez por ti. Ah, mas eu fiz isso. Então tá bom, tu teve toda a oportunidade, tu tiveste todo esse conhecimento, todo o esclarecimento, então agora nós vai ter que reencarnar. Para quê? Para te libertar exatamente desses vícios que te levaram a encarnações passadas. Puxa vida, mas então é uma caminhada longa, para todos nós. Porque a gente, quando nós recebemos a nossa planificação reencarnatória, segundo os nossos amigos nos contam, nossos amigos espirituais, diz que a nossa lista de objetivos que a gente escolhe para vir cumprir aqui, a gente consegue cumprir uma parte muito pequena, mas a gente acha que consegue. Quando a gente chega aqui, nós nos esquecemos do compromisso assumido, não com o plano espiritual, conosco. Na verdade, nós assumimos o compromisso conosco de nos melhorarmos aqui. Foi o caso daquele exemplo que eu dei, daquele presidente daquela casa espírita. Não era Rafael o nome dele, era outro nome, né? Mas que teve essa grande oportunidade.
E isso é para nós, não são para os outros, é nós que estamos tendo essa oportunidade. E quando a Ivone nos trouxe isso, de uma maneira muito carinhosa, com muito amor, e dizendo assim: olha pessoal, dá tempo aí, não deixem para depois, não vamos nos importar com as opiniões dos outros. Se nós formos catalogados, o início sempre é difícil de fazer as mudanças. Sempre digo, né, que quando a gente está fazendo essas mudanças, essas obras, uma grande obra, é que nem quem já fez obra em casa aqui sabe, principalmente, né? É barulho, é sujeira, é gente estranha dentro da casa da gente. Mas se a gente está morando dentro, então é pior, é um caos. A nossa reforma íntima, a nossa modificação é exatamente isso. É uma obra morando dentro. Mas é necessária para a gente. Por quê? Aqueles problemas que estão ali presentes, que precisam ser reformados, é porque nós mesmos os construímos. Então somos nós também que precisamos fazer essa reforma importante. Tá, pessoal? Então agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, Bezerra de Menezes, esse espírito que nos protege, nos alberga nas suas casas e que nos dá sempre a oportunidade de termos esses esclarecimentos para continuarmos as nossas jornadas, as nossas caminhadas com mais lucidez, com mais paz, mais tranquilidade. E que essa luz que agora nos ilumina esteja conosco agora e sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os instantes. Que assim seja. Graças a Deus.